Entidades que representam as plataformas de internet aqui no Brasil divulgaram uma nota pública hoje afirmando que a decisão sobre o Marco Civil da Internet em debate no Supremo Tribunal Federal pode levar a remoções preventivas e a censura privada, comprometendo o debate democrático. Hoje, o Marco Civil da Internet estabelece que as plataformas só podem ser responsabilizadas civilmente se não removerem conteúdo após ordem judicial, a não ser nos casos de violação de direitos autorais e também imagens de nudez não consentidas. Nesses casos, basta notificação extrajudicial. Olha, Soraya, você sabe que isso tem dado o que falar e muita repercussão, porque para alguns especialistas, a partir do momento em que passava a nova decisão do STF a respeito do artigo 19 do Marco Civil da Internet, ou seja, a partir do momento em que qualquer pessoa que se sentindo ofendida vai lá e faz uma denúncia e a empresa passa a ser responsável se ela não tirar aquele conteúdo, a gente vai ter uma rede social do consenso. E nenhum ponto que seja controvertido vai permanecer nas redes sociais. E isso de alguma maneira, ameaça a liberdade de expressão para essas pessoas. É um debate que vai além disso. Se você está criticando a atuação de algum poder público, de algum representante que tem algum cargo importante, isso vai poder ser entendido por ele como uma ofensa, como uma calúnia, como uma difamação, e aí vai bastar ele denunciar a plataforma e isso gerar consequências. E aí eu quero entender do nosso time, Alan Gani, que são empresas, né, que estão visando o lucro e aí colocam na ponta do lápis ali, dos seus cálculos, os riscos também. E nenhuma empresa vai abraçar de alguma maneira a liberdade de expressão e se vendo minimamente em algum risco de uma condenação futura, vai naturalmente tirar o conteúdo do ar. Como é que você vê essa nova era das redes sociais no Brasil a partir desta decisão? Eu vejo com muita preocupação, inclusive desde que, quando começou este debate, eu sempre alertei para este ponto, que uma crítica poderia ser transformada num rótulo abstrato, num rótulo vazio de discurso de ódio. E aí, evidentemente, que a empresa, a rede social, ela não quer o contencioso, ela não quer assumir risco jurídico. O que ela vai fazer preventivamente? Ela vai tirar. Então, como é que a gente vai estabelecer uma fronteira do que é crítica, do que é o tal discurso de ódio, que é uma palavra absolutamente indefinida? É um conceito vago, é um signo aberto em linguagem. Então, o Marco Civil, fruto de amplo debate com a sociedade civil, é muito bom. Se você se sentiu injuriado, difamado ou caluniado, você vai à justiça e quem determina a remoção é a justiça. Não tem que mexer nesse vespeiro e se mexer a discussão é do Congresso, não do Supremo. E mais uma vez, numa discussão tão rápida, um assunto tão difícil, para ser abordado. Pois é. E aí, a gente tem 40 segundos para cada, eu quero ir com o Zé Maria Trindade. Como é que está repercutindo aí em Brasília, Zé? Era de se esperar, né? É tipo um freio de arrumação. E eu não sei quem foi que escreveu que as plataformas digitais são bens públicos, o símbolo da transparência. Não, são empresas, elas ganham dinheiro e têm que se responsabilizar. É como nós aqui, não tem censura, mas é como nós aqui, ou leva a rádio e televisão para esse mundo das mídias sociais, das plataformas, ou traz as plataformas para o mundo real, o nosso aqui, de responsabilização. Todo mundo tem que se responsabilizar pelo seu produto. E aí, Fábio Piperno? Veja, muito em cima do que disse o Alan, eu acho assim inconcebível que as redes sociais elas tenham que se responsabilizar pela remoção, por exemplo, de conteúdos opinativos. Então, você falar bem ou mal de um governo, bem ou mal de uma pessoa, é um direito de cada um de nós e quem se sentir ofendido que procure a justiça. A partir de decisão judicial, perfeito. Agora, há outras situações que aí sim ela tem que ser cobrada. Então, hoje estava lendo há pouco aqui que o governo dos Estados Unidos diz que não vão permitir a instalação de um governo do Estado Islâmico na Síria. Então, imagina, por exemplo, amanhã depois o Estado Islâmico fazendo um post numa rede social, olha, estamos recrutando, sei lá, combatentes. A rede social ela tem por obrigação coibir isso, mas a fronteira realmente é tênue. Temos mais um minutinho para o Gustavo Segré.
Hoje já tem isso, de alguma maneira já existe. Eu quero turbinar alguma crítica para o governo, eu não posso turbinar, a plataforma não me permite. Se eu quero falar um monte de coisas contra o Bolsonaro, me dá até de graça. É uma forma de falar, eu vou ter que pagar para turbinar. Mas não tenho a liberdade de turbinar, não. E aí vem esse risco, é decir, quem vai definir exatamente o que é censura, o que não é, o que é discurso de ódio, é uma linha muito subjetiva. E me parece que esse assunto deveria ser do Congresso, não do STF. Aquela velha discussão, né? O que é discussão do Judiciário, o que é discussão do Congresso Nacional. Nesse caso, a gente teve uma discussão do Congresso que gerou o artigo 19 e que foi parar nas mãos do Supremo Tribunal Federal e que falou não vale mais esse artigo 19 vindo do Congresso. Ou seja, nesse caso não dá para dizer que houve omissão do Congresso. Eles discutiram e votaram e criaram o artigo, né?